Olá, pessoal da Primori Aulas, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser de matemática. A gente vai revisar o MMC e o MDC, certo? Essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Fundamental, certo? O Fundamental 2. Vamos rever alguns conceitos, né, sobre o MMC. Se alguém tiver dúvida com relação a múltiplos e números primos, eu vou deixar aqui no card aqui em cima uma aula que a gente já fez sobre isso, certo? Porque para a gente poder fazer o MMC, a gente tem que lembrar o que são números múltiplos e o que são números primos, certo? Então vamos passar. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. MMC é o mínimo múltiplo comum, certo? O objetivo dessa operação é encontrar o menor número, diferente de zero, certo? Que seja múltiplo dos números dados na questão. Então, geralmente o MMC vai ser de dois números ou três números, certo? E o objetivo é justamente encontrar o menor número que seja múltiplo dentre esses valores, né? Qual o menor número múltiplo de 12 e 24? Aí a gente faz o MMC. Quando eu sei que um número ele é múltiplo de outro? Muito simples. Quando eu realizar a divisão, por exemplo, eu quero saber se 12 é múltiplo de 2. Então, eu realizo a divisão. 12 dividido por 2. Se a divisão der exata, ou seja, se o meu resto for zero, eu posso concluir que 12 é sim múltiplo de 2. 12 é múltiplo de 3, eu faço a minha divisão. Se a divisão for exata, ou seja, se o meu resto for zero, eu concluo que 12 é múltiplo de 3, certo? E se a minha divisão não der exata, ou seja, se o meu resto não for zero, for diferente de zero, eu sei que o meu número, que 12 no caso, não vai ser múltiplo daquele número que eu estou dividindo ele. Então, é questão de saber se a divisão é exata. Se a divisão é exata entre esses dois valores, eu concluo que o meu número é múltiplo. Para que eu realize o MMC, eu tenho que fazer uma decomposição dos números dados, né, na questão, simultaneamente. Ou seja, a gente fatora os números todos de uma vez. Mas, Isabelle, o que é decompor? O que é fatorar? Decompor ou fatorar é dividir esses números, né, da questão, que a questão me dá, pelos números primos. Aí, números primos, a gente vai naquela videoaula que eu falei, tá bom? Pelos números primos, começando do menor número primo até o maior número primo. Agora, uma coisa que é importante frisar, mas eu vou fazer isso dando um exemplo para vocês. Eu tenho aqui 45 e 75. A questão me deu que eu tenho que realizar a MMC de 45 e 75. Aí, eu sei que o menor número primo que existe é o 2, certo? Só que aqui, eu falei anteriormente que eu começo fatorando pelo menor número primo. O menor número primo é 2. Ok. Só que 45 e 75 não são dividíveis por 2. A divisão não dá exata. Aí eu vou dividir da mesma forma? Não. Se a divisão não dá exata, 2, no caso, 45 e 75 não vai ser múltiplo de 2. Então, eu não vou começar pelo número 2. Então, eu vou procurar dos números, né, do menor para o maior um número primo, que se eu dividir vai dar a divisão exata. É muito importante frisar isso. É pelo menor número que eu vou dividir, onde a minha divisão vai ser exata. Então, por 2 não dá certo. Então, eu vou começar a minha divisão pelo número 3. Pelo número 3, eu consigo dividir? Dá uma divisão exata com resto zero? Dá. Então, eu vou e divido. 45 e 75, eu posso dividir por 3 os dois. Tudo bem. Então, eu vou lá e divido. Aí, aqui, a minha divisão do 45 por 3 deu 15. Eu coloco logo abaixo. E do 75, deu 25. Eu consegui dividi-los simultaneamente. Mas pode haver uma ocasião no MMC em que eu não vou conseguir dividir os dois simultaneamente. O que eu faço? Está aqui, ó. Eu tenho 15 e eu tenho 25. Eu tenho que continuar dividindo pelo menor número, certo? Pelo menor número. Então, eu sei que por 3 eu consigo dividir o 15, mas o 25 eu não consigo. Então, o que eu faço? Eu continuo a minha divisão. Eu vou dividir o 15 por 3, que dá 5, e eu só repito o 25, porque não dá para dividir 25 por 3, certo? Não dá. Agora, eu tenho 5 e o 25.
Qual é o outro número primo, o próximo número primo diferente de 3, já que por 3 eu não consigo dividir nem o 5 e nem o 25, que eu consigo dividir esses dois valores? O 5. Então, agora eu consigo dividi-los simultaneamente. Então, eu vou e realizo minha divisão. 5 dividido por 5, 1. E 25 dividido por 5, 5. Aqui já deu o resultado final, não preciso dividir por mais nenhum número. E o 5 eu tenho que dividir mais uma vez por 5. Posso dividir repetindo os valores sem problema. Agora que eu finalizei minha divisão, porque aqui deu 1 e aqui deu 1 também, o que é que eu vou fazer? Esses números primos aqui que eu obtive nas minhas divisões, eu vou multiplicá-los, todos. Então, eu tenho aqui 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. E o resultado dessa multiplicação é o meu mínimo múltiplo comum, que no caso, eu posso afirmar que 225 é o mínimo múltiplo comum de 45 e 75, ok? Vamos para esse exemplo aqui do lado. A questão me pede o MMC de 40 e 120. E nesse caso aqui, eu já posso começar pelo número 2, que é o menor número, porque 40 é múltiplo de 2, e 120 também é múltiplo de 2. Então, eu já posso começar. Tenho aqui os meus resultados. Posso dividir por 2 mais uma vez? Posso, porque dá para dividir. A divisão é exata. Divido. Posso dividir por 2 mais uma vez? Posso. Tanto 10 quanto 30 são divisíveis por 2, então eu posso fazer isso. Pronto. Aí aqui eu tenho 5 e tenho 15. Vai ser a mesma situação de 15 e 25 aqui, ó. Ah, não, ainda dá para... Ah, é isso mesmo, Aqui eu vou pegar o próximo número menor depois de 2, que é o 3, que dá para dividir 15, mas não dá para dividir 5. Então, o que é que eu faço? Eu repito o 5, certo? Eu repito o 5. Repeti o 5 aqui e consegui dividir o 15. 15 dividido por 3, 5. Então, agora aqui eu tenho 5 de um lado e 5 do outro. Posso dividir os dois por 5, que é o próximo número depois de 3, que é número primo e que dá para dividir esses dois valores. Aqui eu já finalizei minha divisão, porque ficou só 1, né? 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E eu vou pegar esses valores aqui e vou realizar a minha multiplicação. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 dividido por 5, 24 multiplicado por 5, 120. Então, o meu mínimo múltiplo comum de 40 e 120 é 120. Nesse caso aqui foi uma coincidência, né? Ser o mesmo valor. Então, um passo a passo do MMC seria o quê? Eu vou alinhar meus números, um do lado do outro, como eu fiz aqui. Os números, eles serão divididos ao mesmo tempo, certo? A gente vai realizar a divisão ao mesmo tempo, mas se só um for dividido, conseguir ser dividido pelo número primo, a gente deixa, certo? Permanece. A gente faz a divisão, como eu fiz aqui com 15, e repito o outro. Divide-se os números pelo menor número primo possível, né? No caso, se for 45 e 75, eu vou dividir por 2? Não. Por quê? Porque a divisão não vai ser exata. O próximo passo diz o quê? Que a divisão deve ser sempre exata, né? Finalizei as minhas divisões? Finalizei. Os resultados, que são os números primos, eu vou multiplicar um pelo outro, certo? Multiplica-se os números obtidos pelo resultado da divisão. E o resultado da minha multiplicação é o MMC. Então, aqui, nós vamos ter dois probleminhas que eu separei para a gente ver que o MMC, o professor pode pedir uma questão com o MMC através de um probleminha. Não necessariamente ele vai colocar lá, me dê o MMC de 14 e 28. Pode ser que ele peça em forma de problema. Então, a gente tem que saber interpretar e ver o que é que o nosso professor quer, tá bom? Então, vamos lá. 3 viajantes seguiram hoje para Petrolina. O mais jovem viaja com o mesmo destino de 12 em 12 dias. O segundo de 15 em 15 e o mais velho de 20 em 20 dias. Daqui a quantos dias viajarão juntos? Então, vamos lá. A gente vai fazer o MMC de 12, 15 e 20, porque ele quer o dia mais próximo, né? Que eles vão se encontrar, que eles vão conseguir viajar juntos. Então, eu alinho os meus números, né? Que é 12, 12, 12 dias, 15, 15, 15 dias e 20, 20, 20 dias. Então, 12, 15 e 20. Alinhei um ao lado do outro e inicio a minha divisão pelos números primos, né? Começo dividindo por 2, porque eu tenho 12 e 20 que dá para dividir por 2, mas se não tivesse nenhum número que desse para dividir por 2, eu não dividiria por 2. Mas como tem dois números aí que eu posso dividir por 2, eu começo a minha divisão pelo número 2, pelo menor número primo. Então, dividi, aqui deu 6, repito meu 15,
porque ele não pode ser dividido por 2. E aqui tem o 10. Vou realizar minha divisão por 2 mais uma vez, porque eu ainda posso dividir o 6 e o 10 por 2. Aqui dá 3, repito meu 15 e aqui dá 5. Agora eu tenho dois números que eu posso dividir por 3, que é o próprio 3 e o 15. Realizo minha divisão e repito o número 5. Ó. Aqui embaixo eu não consigo dividir 5 por 3. Então, finalizei aqui a minha divisão do 12, finalizo com 1. E tenho 5 aqui e 5 aqui. 5 dá para dividir por 5, que é o próximo número primo depois de 3. Consegui e finalizei a minha divisão. Ó. Quando eu tenho 1 aqui em todos os números do MMC, eu finalizei a minha divisão. Então, eu pego os meus números primos e vou multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, daqui a 60 dias, eles vão viajar, eles vão se encontrar e vão viajar juntos, certo? Mais uma questãozinha para finalizar, só para a gente fixar melhor o conteúdo. Um corredor dá uma volta em torno de um percurso em 12 minutos. Já outro corredor, o mesmo percurso em 14 minutos. Se ambos saem juntos do ponto inicial, de quantos em quantos minutos eles se encontrarão no mesmo ponto de partida? Vou fazer a mesma coisa, alinhar os dois números e realizar as divisões pelos números primos. Então, 12 e 14, começo dividindo por 2. Posso dividir por 2 mais uma vez por causa do 6, né? Que dá para dividir por 2. Agora eu tenho 3 e 7. Eu vou ter que dividir um de cada vez, porque 3 só se divide por 3. E 7 também é um número primo, então ele só se divide por ele mesmo. Então, faço a primeira divisão do 3, né? Que é pelo menor número, que dá 1. Repito 7. E agora vou fazer a divisão do 7, que também dá 1. E finalizo a minha divisão. O que é que eu vou fazer agora? Pegar meus números primos e multiplicar um pelo outro. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, 84. Então, daqui a 84 minutos é que eles vão se encontrar. É bem simples, vou passar mais questões, certo? Com probleminhas de MMC para vocês fixarem melhor o conteúdo. Até a próxima.